Olá pessoal, Léo Pereira. Vamos analisar as configurações do T800. Um robô que eu troquei para muitos clientes que estavam usando o robô Forex profissional. Não que o robô Forex profissional seja ruim, pelo contrário, é o robô mais lucrativo que eu tenho e continuo usando. Mas vejo que as pessoas têm dificuldade em controlar esse robô. É como se fosse um carro em alta velocidade, né? Ele não é fácil. Na verdade, o mercado que é complicado, não o robô. A estratégia é uma estratégia de grid, que é uma estratégia que não é tão simples, certo? E ele tem uma distância móvel, então ele não abre exatamente, ele não faz o grid exatamente na mesma distância. 300 pontos, 200 pontos, 100 pontos, não. Ele usa uma estratégia de pips dinâmicos, certo? Mas é um robô muito bom que eu rodo e tenho muito lucro com ele. Mas esse é muito mais simples e também lucrativo. Essa conta, ele já me deu $565 de lucro nesse mês. Uma conta de 4.452. Esse robô é um robô para conta grande. Eu recomendo que rode com $500 em conta centavos. Por quê? Para você suportar as oscilações do mercado. Ele roda em 3 pares ao mesmo tempo, então ele faz uma correlação entre o EURUSD, o USD-JPY e EURO-JPY. Então, 3 pares ao mesmo tempo. Precisa de capital. Eu estou rodando com 4.452 por conta e risco. E eu sempre tenho dinheiro na conta para mim. Eu tiro de uma, jogo para outra, tiro de uma e vou julgando naquela que mais precisa, tiro daquela que está mais que tá indo melhor e vou fazendo isso. Então eu tenho uma margem muito boa para trabalhar. Beleza? Mas para quem quer usar, é um robô muito bom. Se você usar de forma conservadora, ele vai te dar muitas vezes mais do que você ganharia no melhor CDB que tem no mercado, usando esse robô. Certo? E ele tem uma vantagem, você pode operar com ele de forma super agressiva, moderado, conservador e super conservador, e depende do cliente, depende do perfil do cliente. Mesmo você usando ele super conservador, ele vai te dar no mínimo 10 vezes mais o melhor CDB que tem no mercado. E com uma segurança enorme, porque esse robô ele tem muitos filtros. E ele abre a cada distância fixa, não como o robô Forex profissional, que usa pips dinâmicos, que ele mesmo calcula e vai definindo as novas entradas. Então isso aí é um pouquinho complicado. Aqui não. Você colocou uma distância de 50, representa 500 pontos. Colocou 100, representa 1.000 pontos. Então é super tranquilo para você controlar isso. E outra coisa, quando um par estiver muito aberto, você definiu, por exemplo, defini que o par que eu tenho muito aberto já passou de 10%, o robô travou, EURO-JPY. O que eu venho? Eu venho aqui nesse par e altero a distância só desse par. Por quê? Os outros estão indo muito bem. Certo? Então, se você for rodar com esse robô, ele já acompanha os sets. Set para você operar agressivo, moderado, conservador. Tudo isso já acompanha com o robô. Aqui, por exemplo, eu tenho o lote inicial, mas muitas vezes ele não vai abrir segundo esse lote inicial, porque aqui eu tenho risco. Ele vai pegar o seu capital e vai fazer uma entrada segundo o risco. Você pode colocar 1%, 0,5%, certo? E ele vai abrir respeitando o risco que você colocou. A distância é o campo mais importante, é a distância de abertura. Esse robô ele sempre abre 2 ordens. Ele startou, ele abre 2 ordens, uma de venda e uma de compra. Certo? Sempre. Uma de venda e uma de compra. Uma vai em direção ao take, ao lucro, e a outra vai se distanciando. Essa que vai se distanciando, que ele faz um grid a cada ponto definido por você. Se eu coloquei 10, é a cada 100 pontos. Se eu coloquei 20 a cada... Ou melhor, se eu coloquei 10 a cada 100 pontos, se eu coloquei 20 a cada 200 pontos, se eu coloquei 30, como eu estou usando aqui, a cada 300 pontos. Coloquei 15 a cada 150 pontos. Certo? Coloquei 50 a cada 500 pontos. Certo?
Ah, e ultra conservador. Aí eu usaria 100 pontos, que na verdade são 1000 pontos, né? 1000 pontos. Agora, eu tenho conta que eu uso ele, que eu rodo ele com 15. É essa conta mesmo que eu estou rodando ele com 30. Então, tenho muitas contas e opero de diversas maneiras, moderado, agressivo, conservador, até mesmo para diversificar. Não vou mexer no take, não vou mexer no martingale, no limite de martingale, break-even também não. Aqui é o filtro de notícia, é o filtro de horário. Se você marcar o filtro de horário, ele vai abrir neste horário aqui, das 24 às 8 horas. Para que serve isso? Para o robô ficar muito mais conservador. Ele só vai abrir nesse horário. Então, quem quer um robô conservador, eu recomendo que use. Certo? O multiplicador, eu gosto muito desse robô 1.8. Então, esse é o martingale que eu uso nesse robô 1.8. Pode colocar 1.1, 1.5, fique à vontade. Esse é que vem padrão no robô. Eu tenho aqui o drawdown. Esse robô você não vai acordar com a conta quebrada. Não, igual já aconteceu muito comigo. Então eu pedi para criar esse controle de drawdown com as minhas experiências de mercado. Então ele para, o drawdown não abre mais nada. E o mercado pode despencar, que eu fico tranquilo aqui. Então normalmente eu coloco como 10. Aqui eu já coloquei como 20, né? O meu robô já fechou, já voltou, agora eu vou voltar para 10. Então quando eu coloco como 10, ele vai parar, aí eu espero o mercado andar muito, eu não me preocupo, um dia, 2 dias, não me preocupo. Aí depois, se o mercado voltou, ele volta a operar. Se não voltou, depois de um dia, 2 dias, eu venho aqui e mudo para 20, porque ele vai abrir a ordem lá embaixo. Ele vai abrir numa distância muito boa e provavelmente ele vai pegar o fim daquela movimentação. Ele vai pegar o fim, porque o mercado ele não desce ad eterno, ele nem sobe ad eterno. Então, ele vai subindo, 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 vai chegar uma hora que ele vai perder força e começa a cair. Então, quando eu dou muita distância no mercado, normalmente eu pego isso. Né? Com 500 ou 1000 pontos, eu gosto muito de fazer isso. Então, se você, por exemplo, o mercado travou, ele travou no 10%, você já pegou a última ordem que ele abriu, viu que já deu 1000 pontos de distância, poxa, aí você já pode dar mais margem para operar, porque provavelmente ele vai voltar. Isso, se não pegou aquela tendência terrível que pega de 10 mil pontos, que aí quebra muita conta. Como é que eu faço se acontecer isso? Ah, Léo pegou aquela tendência de 10 mil pontos, o que eu faço? Eu seguro o robô e coloco mais capital para me suportar. Então, aí, se eu vi que está uma tendência muito forte, eu vou colocar lá em cima no PIP para 100, isso, para ele abrir a cada 100 pontos, que eu sei que vai ser uma tendência de 10 mil pontos, pelo menos não sei, mas pode ser que ele ande 10 mil pontos. É só uma suposição, pessoal. Então, aí eu coloquei aqui, opa, ele vai abrir uma ordem só a cada 1000 pontos, porque 100 representa 1000. Aí, aqui eu vou deixando ele abrir ordem a cada 1000 pontos e coloco mais dinheiro se precisar. Vai chegar uma hora que ele vai fechar tudo e eu vou estar super tranquilo, entendeu? Porque o mercado ele não anda, Léo, ele vai permanecer uma semana andando 1000 pontos. Não existe isso. O mercado, se fizer isso, ele quebra um país, porque são duas moedas muito fortes. O EURUSD, por exemplo. Como é que vai uma só subir? Não tem como. Certo? Agora, pode subir 3 mil pontos. Então, 3 mil pontos, ele abriu uma em 1000, duas em 2000 e a terceira em 3000. Depois, multiplicando 1.8, a primeira recuada ele fecha tudo no lucro. Certo? Então, o drawdown eu deixo em 10. O spread eu deixo em 30. Um spread aceitável para ele operar. Aqui eu ativo todos os filtros de notícia. Alto impacto, médio impacto, baixo impacto. E para esses pares, Euro, USD, GBP, JPY, CAD, NZD, CHF. Então ele está muito conservador. Léo, eu posso colocar só o Euro, USD? Pode, mas aí vai ficar menos conservador. A distância. Tem conta que eu estou com 60, ele vai abrir, vai parar o robô, né? Vai pausar o robô.
Aqui nessa configuração está 30 minutos antes da notícia e 60 depois. Mas eu tenho conta, principalmente no RoboFotos Profissional, que eu deixo assim, 60 e 120. 120, certo? Então, pessoal, é um robô de primeira linha, um robô altamente lucrativo, um robô com muitos freios, um robô que dá para controlar perfeitamente, mas eu recomendo uma conta de $500, conta centavos, você vai ficar super tranquilo. Esse robô eu estou usando em muitas contas, muitas contas, várias contas de cliente, é um robô testado e aprovado, certo? Então aqueles MyFXBook que eu tenho lá de 5.000%, eu já até alterei e coloquei esse robô para continuar com esse robô, devido ser um robô mais fácil para você controlar e trabalhar com ele, certo? Mas continuo operando tranquilamente com o RoboFotos Profissional, robô Snipe. Os meus robôs são todos robôs de primeira linha testados. Não coloca robô, eu achei um robô, não. Isso aí são robô. Claro que muitas vezes eu crio um robô em cima de outro, né? Aquilo que é bom, a gente acaba aproveitando, como eu fiz com o BAT. Criei o meu Sniper em cima do BAT, mas melhorei muitas vezes o BAT, que o pessoal vende aí como R20, né? Que nunca existiu esse robô R20. Entendeu, pessoal? Então, esse robô você pode criar várias contas com ele. Uma conta eu vou colocar entrada de 10 para ele ficar mais agressivo. A outra, uma a cada 10 pontos, a cada 100, cada 10 que representa 100 pips. A outra distância eu vou colocar a cada 500 pips, a cada 1000 pips. Entenderam, pessoal? Então, é muito tranquilo para operar com ele. Seja com distâncias longas, mesmo você colocando ele a cada 500 pontos, ele vai estar sempre dando lucro, porque ele abre uma compra e uma venda. E como trabalha em 3 pares, isso facilita demais. Você não fica preso só naquele par. Então ele faz uma correlação entre as moedas. Quem tiver interesse no robô, me chame. É um robô de primeira linha. Tenho certeza que você vai gostar muito desse robô. Beleza, pessoal? Abra conta com a gente. Seja parceiro da nossa corretora. Qualquer dúvida é só me chamar. Um grande abraço e até a próxima.